você e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu. É o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti, quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Vamos atender aos pedidos dos nossos irmãos e irmãs que já começaram a ligar, mandando não só os seus pedidos, como a sua participação, com os seus pedidos de oração também, ações de graças. A Ana Maria de Souza, ela é de Conchal, no interior de São Paulo. Ela pede oração, cura e conversão dela mesma e de toda a sua família. Maria José Moutinho da Silva, ela é de Salto de Pirapora, no interior de São Paulo. Pede oração por ela mesma e pede também por Shirley, que fará uma cirurgia. Aurora Nunes, de Taquarituba, no interior de São Paulo, pede oração por libertação dos vícios da bebida de toda da família. Ana Maria Gaspri Rodrigues, de Socorro, no interior de São Paulo, pede oração pela saúde do seu esposo. José Carlos, pelo neto Guilherme Lopes, pede por cura e libertação, pede por todos os seus familiares e também por todos aqui da Rede Século XXI. A Gilcimara Pires Mota, de Sumaré, no interior de São Paulo, pede oração por Luiz Roberto, Giovana, Paulo Roberto, Maressa e também por toda a sua família. De Francisco Badaró, em Minas Gerais, a Maria Ivanete Reis Pereira pede oração por ela mesma, pede por toda a sua família. Ela pede por uma viagem de uma caravana da sua cidade que vai fazer um programa Louvemos neste domingo, agora dia 25. Claro que Deus possa abençoá-los para que façam uma ótima viagem e participem muito bem aqui do nosso programa. Você pode ser feliz. A Marli Ângela Ribeiro Leonardo, ela é de Divinópolis, em Minas Gerais. Pede oração pela alma de Geraldo Leonardo e também por Gilmar Leonardo, pela alma dele também. Por saúde de Zila, pede também por Gilciomar. E também coloca vários outros pedidos aqui pelas suas famílias, pela sua família, pelos falecidos e por todos aqui da Rede Século XXI. Sirlene Cristina Carroza de Erasmo, de São Paulo, capital, pede oração em ação de graças pelo aniversário de José Antônio Carroza, que mora em Andirá, no Paraná, e também pede por toda a sua família. Daqui a pouco a gente continua lendo todos os outros pedidos, são vários pedidos que nós temos aqui. Daqui a pouco a gente dá uma atenção especial por todos eles, por aqueles também que vão fazer a sua participação pelo Facebook. A gente vai, claro, falar sobre isso e apresentar as suas intenções, os seus pedidos. Quero lembrar, então, agora no início desse bloco, sobre a nossa revista Brasil Cristão, que a gente fala aqui todos os dias, de uma maneira muito especial nesta sexta-feira, lembrando a importância dessa revista como um veículo de comunicação para você, para o seu trabalho pastoral, também na sua família e, por que não, no seu trabalho, não é? Você sabe que a revista Brasil Cristão, ela é esse veículo de comunicação que traz vários artigos, né? Sobre doutrina da igreja, sobre pastoral, sobre espiritualidade, algumas coisas que são muito importantes. Você vê aí no seu vídeo. E você que é sócio evangelizador, que colabora com a nossa associação, Associação do Senhor Jesus, recebe como brinde essa revista Brasil Cristão. Junto com ela você recebe esse folheto, digamos, é a reflexão, são reflexões para um Brasil cristão. Nesse livreto, nesse folheto, você tem aí a reflexão diária do Evangelho do Dia,
que seria uma motivação espiritual para você pensar um pouco sobre aquilo que a palavra de Deus fala e atualizar isso na sua vida, no seu trabalho, na sua família, aquilo que melhor lhe aproveita. Então, você que é sócio evangelizador, recebe esta revista Brasil Cristão com um brinde aqui por ser associado nosso aqui. E a gente lembra também que você que é sócio evangelizador, todos os meses que se compromete a isso, recebe aí os boletos para fazer a sua colaboração. E todos os meses, além do boleto normal que você manda para as nossas despesas da casa, vai sempre um boleto para uma colaboração, você está vendo no seu vídeo, uma colaboração, eu diria, aqui você tem possibilidade nesse mês. Além daquilo que você faz, se tiver possibilidade, a gente agradece muito, porque faz parte da ação que nós temos aqui, porque estamos conseguindo essas repetidoras que vão fazer com que o sinal da Rede Século XXI chegue a milhões de lares, é isso mesmo, milhões de lares que vão receber o sinal com toda a nossa programação. Então, se você tem possibilidade, nos ajude nessa ação extra aí da campanha desse mês Mãos Ensanguentadas de Jesus. Muito bem, por falar nisso, nós temos o nosso mural dos sócios. Você sabe que o mural dos sócios é onde... Eu gosto muito porque, assim, a pessoa manda a sua foto e a gente apresenta aqui nesse mural para que todas as pessoas do Brasil saibam quem são os nossos sócios evangelizadores. Acompanhe comigo. Então, olha, você que podia mandar a sua foto para a gente colocar aqui no nosso mural, viu? Seria uma alegria muito grande apresentar o seu nome, a sua foto, mostrar que você nos ajuda nesse projeto de evangelização. Quero só mencionar que todas aquelas pessoas, sócios novos ou sócios já antigos, que quiserem fazer a sua opção pelo débito automático, a gente agradece muito. E, além disso, tornando-se sócio pelo débito automático ou voltando ou passando a ser sócio pelo débito automático, a gente manda para você um brinde que é um terço, que a gente todos os dias a gente tem lembrado aqui, como um brinde para que você, aí está vendo eu, para que você faça a sua oração de maneira muito bonita, muito simples, então tornando-se pelo débito automático sócio ou novo sócio, você recebe esse brinde aí, tá bom? Fica o recado e a gente agradece aqueles que optarem por isso, tá bom? Muito bem, nós temos aqui para bater um bom papo sobre a Eucaristia, o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Padre Carlos. Seja bem-vindo aqui. Uma alegria muito grande te receber, viu? Bem. Depois de tanto tempo, convidando. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, sempre aí. Estar aqui. Aqui o Fred, o nosso querido irmão, que está conosco. Você veio direto de Araras, isso, interior de São Paulo. Pertinho daqui. Pertinho, né? Do lado, né? Pergunta trânsito, não? Mais ou menos. É que não. E você está na Basílica Nossa Senhora do Patrocínio. Isso. Quanto tempo você está lá? 2 anos e meio. 2 anos e meio. Tá gostando? Estava em Pirassununga, onde nos conhecemos, né? Você tem quanto tempo de padre mesmo? Tem mesmo 21. 21. 21 anos. 94. Eu faço 21 agora em dezembro, se Deus, com a graça dele. Dia 3 de dezembro, 21 anos de padre. A gente se conheceu lá em Pirassununga. No meu primeiro, eu já tinha um mês de padre, né? Isso. Eu era novinho, né? Nós continuamos novinhos, né? Mas assim, um pouco mais, né? Que bom. Agora, tem uma pessoa que vai ficar meio brava comigo, mas eu vou mostrá-las, pode? O Padre Carlos veio com a mãe e com a irmã Cris. Não sei se dá pra gente mostrar as duas ali. Não fique brava comigo, viu, dona Dirce? Porque vocês vieram, são pessoas maravilhosas, lá, as duas, a dona Dirce e a Cris. Gosto muito delas, então elas estão aqui, vieram participar com a gente. Ela sempre vê, a dona Dirce sempre vê o programa aqui, né? Aliás, vê pela televisão. E hoje, aqui ao vivo. Olha que beleza. Isso é bom, né? Vamos falar então sobre a Eucaristia. A importância da Eucaristia na nossa vida, tudo aquilo que eu acho que é fundamental para nós. Como é que você entende essa questão da Eucaristia? Você, de fato, para a gente dizer para as pessoas em casa, é importante mesmo? Por que ela é referência na nossa vida? Então, eu acho que a primeira questão que tem que ficar clara, principalmente nos dias de hoje, com esse novo papado, com esse momento que nós estamos vivendo de jubileu dos 50 anos do concílio,
e a gente percebe que o Papa Francisco quer resgatar o concílio nesse jubileu, daí o ano da misericórdia, né? E ele fala isso, a Eucaristia não é para poucos, para privilegiados. Então, acho que a Eucaristia em si é a fonte de toda a vida da comunidade cristã, né? E é claro que ela nos leva à experiência de Jesus, ou seja, a fonte da Eucaristia é a celebração que Jesus viveu na última ceia, né? Nós não apenas recordamos isso, mas não fazemos memória apenas, mas atualizamos pela graça do Espírito. Agora, o que eu percebo que é um pouco confuso na mente do nosso povo hoje é a terminologia Eucaristia, né? Eucaristia vem do grego, daí a dificuldade até do povo compreender um pouco. E Eucaristia quer dizer ação de graças, gratidão, louvor, que tem sua fonte na celebração judaica, a beracá judaica. E aí, às vezes, fica um pouco difícil da gente compreender por isso, principalmente pela Idade Média, que centralizou a Eucaristia apenas na espécie do pão consagrado, né? A adoração eucarística, mas resgatando, o Concílio Vaticano II fez isso, a Eucaristia é um todo. Nós temos dela 2 mesas. Então, o principal da Eucaristia, acho interessante a questão que vocês fizeram, né? A Eucaristia te faz feliz, né? A Eucaristia, ela não é algo individual. Não pode ser. Não pode ser algo egoísta, né? Não é? Porque ela é comunitária. Para você celebrar a Eucaristia, o que você precisa? Primeiro, a comunidade, né? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então, aí o grande desafio hoje no mundo tão individualista, onde a gente quer ser feliz sozinho. Eu não preciso de ninguém para ser feliz, né? Então, acho que o grande desafio hoje é esse, a gente compreender a Eucaristia como um momento comunitário da fé, né? E a experiência do amor. Você não ama sozinho, você ama, e esse é o mandamento do Senhor, amai-vos como eu vos amei. E então hoje eu acho que o grande desafio nosso de compreender a Eucaristia na sua realeza, na sua verdade. O Papa Francisco, bebendo da fonte do Papa Bento XVI também, resgata a verdade da Eucaristia, né? E nesse mundo tão dilacerado, tão dividido, onde as pessoas buscam o prazer egoísta, eu acho que a Eucaristia é essencial. Mas resgatar a Eucaristia no seu sentido. Comunidade de fé, irmãos reunidos, né, que partilham das 2 mesas, a palavra e a Eucaristia, sim, e que são enviados em missão, né? Então, acho que mais do que nunca, esse ano da misericórdia que o Papa propõe, e uma das questões que ele trabalha no Evangelho Gaudium, a Eucaristia não é para privilegiados. E aí vem uma grande questão, né? Quantos se sentem acolhidos pela Eucaristia? Nossa, mas é uma reflexão bonita essa, né? Não é? A questão de não é só para... Senão a gente entende isso, né? Porque quem recebe a Eucaristia pode sentir-se melhor do que aquele que está privado por alguma... E aí entra a questão do farisaísmo, não é? Que Jesus criticou tanto, né? Eu acho que o Papa Francisco está abrindo essa... Deus age na igreja sempre. O Papa Bento ele veio para dar a base, né? Até a gente conversava, nós estávamos com o nosso clero essa semana em atualização sobre a identidade e a espiritualidade do presbítero hoje, e a gente conversava entre os padres essa questão. O Papa Bento XVI, ele veio resgatar a questão da verdade, que é fundamental, né? O que é a verdade? Sim. Jesus é a verdade. Agora, é interessante que Jesus não escreveu nada, ele viveu. E o Papa Francisco é muito da prática, é muito latino. E como as coisas são, né? Agora veio um Francisco que vem dizer para a gente, olha, o que nós temos que viver na prática? E ele pede uma igreja em saída, uma igreja de portas abertas. E como ser uma comunidade de portas abertas, né? Primeiro preciso abrir meu coração. Então, acho assim, essa questão da Eucaristia, ela demanda assim uma grande reflexão. Claro. O sínodo está lá, terminando, nós estamos, está todo mundo esperando muito disso. O que vem do sínodo, né? Que respostas a gente tem, né? E a realidade de sociedade que nós temos, de família, né? Então, quem se sente acolhido pela Eucaristia? Então, acho que assim, nós que temos a graça de poder celebrar a Eucaristia diária, né? É um privilégio. Agora, o que é celebrar a Eucaristia? É comungar a salvação da alma? Ou você se transformar, como diz Santo Agostinho, naquilo que você come? Nossa, é diferente. Olha, é muita coisa, não? A gente tem que beber de tudo isso para você hoje. Vamos te sugar aqui, viu? Porque, não, mas é verdade. Uma coisa, quando você estava falando, eu estava pensando assim, será que hoje a gente não vive um pouco
uma onda meio de sentimentalismo. E estamos talvez, não que não seja importante, porque assim, você quando vai para a Eucaristia, para a Santa Missa, momento de oração pessoal, né? A gente tem isso de grandes santos, né? Que tiveram toda essa questão da emoção muito latente, a mística. Mas será que a gente não está misturando um pouco isso hoje? Você não acha que às vezes a gente mistura? Por exemplo, fica não sei o que o Fred acha, assim, fica uma coisa assim, olha, eu preciso chorar... Intimista. Será que isso não é um perigo? Eu acho que a gente tem vivido isso muito, mas eu penso não também... seja importante, mas será que não... Não, eu penso também que ao mesmo tempo que há essa busca, essa individualização, que é uma questão egoísta e que o mundo está pregando muito, as pessoas também estão precisando desse aconchego. Eu acho que o mundo está sofrido demais. Então, eu acho que a questão emocional ela tem duas frentes. Acho que há uma linha tênue do perigo, onde se exagera. Agora, de fato, eu tenho percebido nessas andanças com a Banda Dom pelo Brasil, que as pessoas estão carentes e cada vez mais precisam, por isso choram. É como um filho que precisa do colo do pai. É como um filho que precisa do colo da mãe. Então, e a gente percebe isso. O mundo está doente. O mundo está cada vez mais doente, se perdendo nesta doença cotidiana. Então, as pessoas não querem se encontrar onde? Quando vêm, estão desesperadas, sofrem, se emocionam e algumas até exageram. Então, a igreja, e aí falo os padres e os leigos, precisam cuidar dessas pessoas também. Então, a gente precisa dizer, olha, onde você vai encontrar esta verdade? Não é necessariamente na nossa palavra somente, claro que não. É no Cristo, na Eucaristia, naquilo que vai te preencher de fato. E aí, acho que aí a gente precisa encontrar este equilíbrio de enxergar que o maior de todo o equilíbrio é aquele que é o centro. Cantei isso agora, acabei de cantar essa canção, dizendo que ele é o centro da vida. Eu acho que nós temos que, isso o Papa tem trabalhado muito, essa questão do tomar muito cuidado com esse perigo de você não viver em plenitude. Né? Nós não somos uma ONG, então vamos cuidar de todos, vamos. Mas cuidar para quê? Porque nós não podemos perder a centralidade de Jesus Cristo. Sim. Eu, quando falo de Eucaristia, quando você me falou do tema, me veio à mente, ao coração, aquilo que para mim é um texto que a gente usa no domingo de Páscoa à noite, na missa da tarde. Lucas 24, os discípulos de Emaús. Ali, para mim, é uma obra de arte, né? Lucas é fantástico, porque o que é a Eucaristia? Ela está dentro da caminhada da comunidade. Então, Jesus caminha, os dois estavam sofridos, não é? Estavam desanimados, querendo ir embora para casa. Boa memória, né? boa memória. Mas o que Jesus faz? Jesus está com eles. Então, acho que um pouco nos falta, e daí eu acho que a Idade Média nos trouxe assim muitos valores, mas também essa questão a gente bebe muito, porque hoje se fala muito, precisamos voltar à tradição. A tradição não é tradicionalismo. Parar na Idade Média. Nós temos que ir à fonte, que é Jesus. Né? Então, Jesus ele fazia o quê? Caminhava, ele está no meio de nós. E aqui no Brasil, graças ao grande Dom Clemente Snar, ao Padre Bucha aqui de Campinas, na tradução dos livros litúrgicos na década de 70, nós conseguimos, é o único país que Dominus vobiscum, et cum spiritu tu, a gente não fala com o teu espírito também, o Senhor seja convosco. Ele está no meio de nós. Sim. Foi o grande tema do Nas outras Congresso. línguas, de fato, é isso, né? E com o teu espírito. É tão bonito que essa passagem que o padre acabou de trazer, ela me remete ao... Jesus caminha com os discípulos. Cleófas e o outro, né? Que há algumas, na história, os diretrizes que seria até talvez um casal Cleófas, enfim, e a esposa. Mas o bonito que, nesse tempo sofrido, não reconhecem Jesus. E quando que eles reconhecem Jesus? Quando ele se eucaristiza, vamos chamar assim, quando ele partiu o pão. Então, quando ele parte o pão ali também. Eu não posso concordar, porque veja bem, aí ele fala assim, não estava o nosso coração ardendo? Ele não estava abrasado, então, ele fala essa depois. é a grande catequese da igreja, que o Concílio resgata. Há 50 anos atrás, a palavra de Deus não tinha lugar Hoje você pega as construções do espaço sagrado, onde nós celebramos a Eucaristia. Hoje se pede, tome cuidado que não seja ônibus. Ele está no meio de nós. A formação. Então, o espaço, você pega, por exemplo, eu estou numa igreja com 130 anos, a Basílica de Araras. Você também está na São José. São igrejas antigas, antes do concílio. Então, são igrejas para espaço para quê?
para adorar o mistério que o padre celebrava sozinho de costas. De costas, não é? Quem A minha avó falava, quem disse a missa? Tinha vários padres. Você me perguntava, quem disse a missa? É o padre que diz a missa. Ele diz o rito, porque o povo não entendia em latim, o povo ficava assistindo. Eu até brinco, tem gente que ainda fala, vou assistir a missa, você assiste na TV, você participa na comunidade. Então hoje se pede até a arquitetura, você vai até nos grandes santuários modernos do mundo, o altar pega a Aparecida. O que o Cláudio Paz está fazendo, né? Os redentoristas, parabéns, porque o altar é o centro. Um artigo de um pastor luterano passando pela Dutra, ele fala isso. Ele entrou no santuário e falou assim, o centro lá é Cristo, não é Nossa Senhora. Eu tive que procurar Nossa Senhora Aparecida. Então, quer dizer, tudo converge para Cristo e tudo emana de Cristo. Ele é a fonte, né? E o concílio resgata isso. Primeiro, onde ele está? No meio de nós, na caminhada. A vida não é fácil, temos nossas dificuldades, nossas limitações, mas ele caminha conosco. Segundo, ele está onde? Na palavra que é proclamada. Hoje você vê a dignidade do ambão com a mesma dignidade do altar. O concílio, a Sacrosanto Concílio, converge nesse sentido, que o altar e o ambão têm a mesma dignidade. Isso bebe da onde? Da fonte dos padres do deserto. São Cirino que fala assim, o mesmo corpo de Cristo que nós adoramos e o mesmo cuidado que nós temos, e o concílio resgata isso. Né? Eu como do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Né? Tanto é que hoje é bem claro, se você não participa do rito da palavra, você não deve participar da comunhão. Eu acho que são coisas importantes que a gente tem que, ao longo dessa manhã, tentar refletir e trazer de maneira, eu diria, mais esmiuçada, né, para quem está em casa, porque é um tema importante, bonito, obviamente. E da melhor maneira possível a gente vai fazer isso acontecer. Olha só, você que está ligado à televisão agora, estamos conversando com o padre Carlos Alberto da Rocha, ele é da Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, lá na cidade de Araras, pertence à Diocese de Limeira, está nos ajudando a entender um pouco mais a questão da Eucaristia nesta manhã de sexta-feira. Nós vamos para um brevíssimo intervalo, breve mesmo, viu? Daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Até lá. Podemos sair de música, Fred? Será que a gente dá tempo de a gente pensar numa música para a gente terminar o bloco? Pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor.